Já os pequenos sitiantes que precisam de fazer, às vezes, um açude dentro do seu sítio, precisa fazer um aterro, precisa melhorar a estrada. Eu tenho a impressão que vai ser muito benéfico. Essa é a minha proposta, da indicação número 214. Mandioquinha, Vossa Excelência tem a parte, porque a parte de Vossa Excelência eu tenho certeza que vai melhorar essa indicação com a sua parte. O senhor está de parabéns, João. Eu também quero, lógico, né? Porque nossa frota está toda sucateada, não tem nada lá no suprimento, você sabe disso. E que vai ajudar também esse povo mais carente, né? Limpar terreno da nossa cidade, que precisa construir uma casinha. E hoje nós pedimos não tem máquina para fazer isso. O pessoal está aguardando que a gente manda limpar o terreno dele, porque compra o terreno já nas situações difíceis, e várias parcelas nós estamos sem maquinário. Então isso aí só vem engrandecer, sim. Você pode contar com vou votar favorável, para que compre umas pá, caminhão basculante, máquinas, para que nós podamos ajudar a população mais carente também. Muito obrigado. Na intimidade, eu quero chamar a Vossa Excelência de Mandioquinha e quero convidar a Vossa Excelência, que Vossa Excelência assine comigo essa indicação. Continue em discussão. Não havendo mais orador, com a palavra o vereador doutor Caio. Eu quero ser bastante breve e lembrar aos vereadores, e principalmente o vereador João Minaré, que ele participou conosco quando foi feita a lei orgânica do município, a nossa Constituição Municipal. Eu fui um dos vereadores encarregados da política agrícola e nós participamos de algumas reuniões. Na época era o UDR que tinha aqui na 18, e depois nós participamos também com o Sindicato Rural, que sempre foi na 18 ali, logo para baixo. E nós, eram reuniões principalmente com os pequenos produtores rurais, com os pequenos agricultores. E aí nós fizemos algumas emendas à lei orgânica, e uma delas, que faz parte da lei orgânica, por isso essa indicação, ela está embasada na nossa lei, na nossa Constituição Municipal, que é o artigo 195 da nossa lei orgânica. O município criará, por lei específica, o Departamento de Apoio ao Pequeno Agricultor, que naquela ocasião nós chamamos de DAPA, Departamento de Apoio ao Pequeno Agricultor, que contará com dotação orçamentária para aquisição de maquinários, manutenção e operação dos mesmos. A lei regulamentará o uso desses equipamentos para atender o pequeno produtor rural, mediante inscrição e pagamento do preço de custo operacional. O uso dos maquinários a que se refere esse artigo será destinado à aração, gradeação, conservação do solo, construção de barragens e silos. Então, essa aqui é a nossa contribuição à lei orgânica dos municípios, por isso essa indicação de Vossa Excelência está embasada dentro da lei. Encontrará uma força também por causa disso. Seria interessante, inclusive, que fosse colocado por parte da Secretaria da Casa, que essa indicação se embasa no artigo 195 da Lei Orgânica do município de Barretos. Continue em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação 218. Existo. Está em discussão. Existo. Não, às vezes ele pediu destaque, Caio. Vai falar? Vai. Com a palavra o vereador Existo. Não. Duas coisas. Tá. Olha aqui, ó. Dá a caneta. Cadê a caneta?
Senhor presidente, nobres colegas, esta minha indicação é no sentido de que o senhor prefeito municipal não renove um decreto que vem sendo feito já por longo período, pelo menos nos últimos 6 anos, em que autoriza o comércio, de um modo geral, a funcionar indiscriminadamente aos sábados, domingos e feriados. Esse decreto vem sendo prorrogado anualmente. O prefeito Emanuel, no início do mandato, com o decreto vencido, resolveu que prorrogar por 90 dias, e aí, atendendo a um pedido importante de diversos comerciários, diversas pessoas, desse vereador, de outros vereadores, ele resolveu que faria uma ampla discussão com todos os setores envolvidos. E eu defendo aí, nessa indicação, senhor presidente, e defendo e peço para que os vereadores me acompanhem na votação desta indicação, favoravelmente, porque essa abertura indiscriminada do comércio vem trazendo inúmeras dificuldades para os barretenses que trabalham no comércio. São inúmeras as dificuldades. E a questão da abertura já é regulamentada na Convenção Coletiva de Trabalho assinada entre a Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo e a Federação Patronal, que é a FEComércio, também de São Paulo. E que, entre outras coisas, prevê a abertura em dias especiais para o comércio de um modo geral. Existe, no seu artigo 44, um calendário de funcionamento do comércio em datas especiais, que respeita a CLT, respeita a legislação trabalhista vigente e que trata os comerciários de uma forma humana, de uma forma que ele possa desenvolver sua atividade, seu trabalho, porém ele possa também desenvolver as suas atividades no lar, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu lazer, cuidar da família, cuidar de si mesmo, né? Então é importante frisar que algumas coisas acontecem no comércio e que atinge diretamente o comerciário. Se os companheiros vereadores têm contato nas lojas do nosso comércio, têm contato com os nossos supermercados, vocês vão estar concordando vocês vão já com certeza ouviram essas coisas que eu passo a dizer. É importante frisar que a abertura no sábado, ela não é total após as 12 horas. Ela é parcial. Quem observa o movimento no centro da cidade, vê que no sábado, além do sábado, posterior ao 5º dia, não existe a necessidade da abertura porque o movimento é muito pequeno. E nos mercados? Nos mercados, a carga de trabalho que é imposta aos funcionários também é sobre-humana. É sobre-humana. Não possibilita
que o comerciário leve uma vida comum. Então, frente a tudo isso, eu acho que o senhor prefeito municipal, e por isso que eu faço a indicação, ele deveria não assinar esse decreto e deveria fazer uma coisa que está muito em moda ultimamente, que os novos empresários debatem muito, que é facultar a livre negociação entre empregados e empregadores. Eles saberão, naturalmente, a chegar a um bom termo, que venha a ser saudável para ambos os lados. Os comerciantes possam vender, obter seus lucros para poder reinvestir na cidade e gerar mais empregos. E os funcionários trabalhar, obter os seus rendimentos e poder cuidar da sua família, dos seus filhos, do seu lazer, da sua saúde. Uma coisa que hoje, levantamentos feitos no INSS mostram que uma das categorias que mais enfrentam problemas emocionais são a dos comerciários. Isso devido às condições de saúde que as condições de trabalho, as condições que eles enfrentam na sua labuta no dia a dia. Então, eu acho que o prefeito precisa de uma indicação dessa Câmara, desses vereadores, que tiveram voto dos comerciários, que convivem com os comerciários, no sentido de facultar que haja essa livre negociação e que prevaleça, no mínimo, a convenção coletiva de trabalho feita a nível estadual entre ambas as partes. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Continua. Agradeço mais uma vez. Continua em discussão. Com a palavra, José Francisco Abrão Miziara. Senhor presidente, senhores vereadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vereadores. Munícipes, imprensa, funcionários. Vereador Existo, em 1982 o Brasil não passava por uma situação nada tranquila, como não passa hoje do ponto de vista econômico. Nós somos ainda um país emergente, para não dizer que somos um país de terceiro mundo, porque nós dependemos de uma série de coisas e investimos muito pouco naquilo que é básico para nós, principalmente na educação. E temos uma saúde precária, nós somos um país frágil dentro da estrutura socioadministrativa dele. Mas em 1982, quando se brigava nesse país para reduzir carga horária, para se estabelecer uma carga horária que fosse compatível com a dignidade humana, SIC, a então primeira-ministra da Inglaterra pegou e saiu com uma tirada extremamente agressiva e irônica para todos nós, e quando ela disse assim, eu acho que os brasileiros devem lutar por isso, porque realmente a situação econômica deles combina que eles façam a redução de carga horária. Porque na Inglaterra se trabalha, e se trabalhava, e se trabalha 48 horas por semana. No Japão, 50. Na Coreia se trabalha 48 horas, e assim por diante. O que não quer dizer que se tira o convívio da família, que se prejudique o desenvolvimento sociofamiliar, que haja qualquer coisa desse tipo. O que se faz, de uma certa forma, é se erigir uma forma de protecionismo que não se baseia na realidade social pela qual o nosso país atravessa. Vamos ser mais claros. Nós sabemos que o Brasil é um país que tem hoje, dependendo da situação estadual, até 17% de desemprego na faixa populacional. Dependendo de uma cidade como São Paulo, nós sabemos que tem quase 1 milhão de desempregados na grande São Paulo. Então, se nós passarmos a fazer parte de um grupo que pretenda proteger o trabalhador, nós podemos, com isso, no mesmo mecanismo, enfraquecer o empregador. E se nós pensarmos nesses termos, nós vamos estar sempre vestindo um santo e desvestindo o outro. Eu não estou aqui para defender a minha família
da qual eu não tenho absolutamente um único centavo de lucro, porque ela é uma grande empregadora, como muitos outros. Eu não estou aqui para defendê-la nem a ninguém, mas eu estou aqui para defender aqueles que geram empregos e que geram, naquilo que é o maior reclamo da população, geram divisas para a nossa comunidade. Então, veja bem, como médico, eu trabalho e sou contratado para trabalhar 20 horas por semana no vínculo A com a Prefeitura Municipal, mais 20 horas por semana para trabalhar no vínculo B com o Estado. Ainda me sobra tempo, e eu vou além, vou mais a 10 horas, mais a 20 horas por semana, e vou até quando eu aguentar, ou até quando o meu organismo aguentar. E isso daí não me enfraquece e nem prejudica meu convívio com a família, muito pelo contrário. Porque quando eu tenho contato com a minha família, muito mais eu vou curti-los, e principalmente quando eu sei que não vai faltar comida em casa. Principalmente quando eu sei que as condições sociais que o meu emprego dá condições para que eu dê à minha família uma condição saudável de convívio social. Porque Vossa Excelência sabe perfeitamente as dificuldades financeiras para se pagar uma farmácia, para se pagar um supermercado, para se pagar um açougue e assim por diante. E que se nós reduzirmos as condições de emprego dentro da nossa cidade, nós vamos estar favorecendo as condições de piora social, não de melhora. E muitas vezes o tal apregoado convívio social, vereador, muitas vezes, por mais amor e contato, breca na realidade cruel do bolso vazio. Das condições de não poder pagar a escola, de não poder pagar material escolar, não poder condição de comprar comida, não ter condições de levar ao médico, de ter que enfrentar filas, porque a nossa instituição, ainda social, carece muito de realmente uma retaguarda administrativa. Em todas as funções há esse tipo de situação desagradável. Por exemplo, concursados, e Vossa Excelência conhece muitos, da rede de ensino, estadual de ensino, família estabelecida aqui, de repente a pessoa é escalada para trabalhar em Pindamonhangaba, ou em Nhandeara, ou sabe lá Deus aonde, e tem que ir. E vai estar privada do contato familiar, porque é isso que estabelece a cláusula contratual, senão não tem emprego. Em todas as circunstâncias que nós estabelecemos, a gente vê que, infelizmente, muitas vezes, fere-se claramente aquele anseio do convívio familiar. Mas é preferível ferir o anseio do convívio familiar do que ferir o equilíbrio familiar, do sentido não só afetivo, mas de subsistência. E nós sabemos hoje, e Vossa Excelência sabe, por exemplo, os trabalhadores do frigorífico. Olha, eu considero todos eles, de Ângulo, de Minerva, verdadeiros heróis, que trabalham dentro de câmaras frias, a menos não sei quantos graus, 20 graus, e saem dali para depois enfrentar, às vezes na madrugada. Eu conheço uma pessoa que não tem recursos, que sai lá do Barretos 2 e vai a pé até o frigorífico. Essas coisas todas fazem parte dos tais ossos do ofício, da realidade social pela qual nós passamos. E nós temos que nos preocupar demais da conta, porque tem muita gente de olho gordo em cima da gente. Vereador, nós somos um mercado de 100 e poucos mil consumidores. Se aqui fraqueja, Colina toma porre, Bebedouro toma porre, Rio Preto toma porre, como já aconteceu. Na nossa história, vereador, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, nós éramos mercado maior do que Rio Preto. Nós tínhamos uma condição social melhores do que Rio Preto. Mas tivemos uma série de prefeitos, por tendência ou por incompetência, ou sabe lá Deus o quê, que não favoreceram o investimento dentro da nossa estrutura comercial, dentro da nossa estrutura socio-operativa. O resultado, ao mesmo tempo, foi que Rio Preto acreditou demais, investiu maciçamente e hoje é o que é. E nós somos o que somos hoje, uma cidade dependente que já perdeu o bonde. Lamentavelmente, nós já perdemos o boom do desenvolvimento. E há muito tempo. Quando nós vemos um projeto desse tipo, a gente pensa sempre de um lado só. Espera aí, coitada da pessoa, tem que trabalhar no sábado, trabalhar no domingo, mas as pessoas trabalham porque ganham em cima de comissão. Quanto mais trabalha, quanto mais vende, mais fatura.
E se elas não fazem esse tipo de trabalho, elas vão correr o risco de, por exemplo, estar desempregados. E vale, vereador, guardadas, evidentemente, as mesmas proporções, que se nós não começarmos a raciocinar muito pelo coração, nós vamos acabar prejudicando aqueles que nós queremos ajudar. Por exemplo, tem umas mulas sem cabeça por aí afora que querem acabar com o rodeio. Tá bom, então se acabar com o rodeio, o que vai ser dos cavalos? Ou vão puxar carroça, ou vão ser bens de consumo. Não tem outra alternativa para eles. E, no entanto, tem gente assim, querendo acabar com isso. Eu acho que, por exemplo, essa situação, e Barretos faz parte desses pequenos comércios sazonais, como muitas e muitas cidades desse mundo afora, pequenas, que abrem principalmente no sábado e no domingo. Porque tem uma população rural que é uma grande consumidora e só vem no sábado e domingo para a cidade. Se nós pensarmos em diminuirmos esse tipo de operatividade dentro da nossa cidade, nós não estamos prejudicando o grande, não. Nós estamos prejudicando, mais uma vez, o pequenininho, aquele que precisa do emprego. Porque imagina, por exemplo, o frigorífico, então, amanhã só vai fazer turno das 8 da manhã às 8 da noite. Acabou. Não tem turno noturno. Com certeza, 300, 400, 500 pessoas ficarão desempregadas. E eu acho que o turno noturno é cruel. Mas eu dou plantão, o Caio também dá plantão. A gente sabe como é que é ruim trabalhar à noite, só que a gente ganha com isso. E às vezes a gente dá plantão de não dormir um único minuto a noite inteira. Mas eu estou ganhando. E ninguém me obrigou a estar lá. Eu estou lá porque aquilo lá me favorece financeiramente. E se tivesse mais, eu dou só 3 por mês, mas se eu tivesse condição de dar 6, eu faria os 6. E mais, vereador, se Vossa Excelência for saber, eu faço questão de dar plantão de sexta para sábado e de sábado para domingo. Se o senhor for ver lá na escala, eu luto para mudar os horários, para fazer justo nos fins de semana, que eu poderia estar junto com a minha família. Mas pelo menos eu posso dormir mais um pouquinho. Eu solicito mais 5 minutos, senhor presidente. Oi? Olha lá, o Caio também. Então, nós temos que pensar dos dois lados. Eu acho que, de uma certa forma, é cruel afastar a mãe, afastar o pai, afastar alguém da família. Eu acho que é cruel isso. Mas, lamentavelmente, vereadores, isso é necessário. Não tem outro jeito para ser. Eu vejo as coisas assim, até de uma certa forma, um pouco mais, vamos dizer assim, draconiana. Veja bem, se os grandes empresários de Barretos, de uma certa forma, falam assim, não, nós não queremos mais nenhuma forma de regalia, mas também nós vamos restringir a nossa operatividade aqui. Quem é que sairia perdendo realmente? Todo mundo. A cidade, porque arrecadaria menos, geraria mais desemprego, geraria menos impostos, o trabalhador e o próprio empresário. Então, eu acho que devia ser a mais. Eu acho que as empresas deveriam trabalhar, todas elas, 24 horas por dia. Todas. Para gerar mais emprego, gerar mais divisa, como acontece, por exemplo, em São Paulo. Tem supermercado que fecha meia-noite. E fecham reclamando que estão fechando à meia-noite. Porque tem gente que trabalha o tempo todo. Então, tem horas para... Só abre de madrugada. Então, as condições de Barretos requerem situações de melhor trabalho, melhor remuneração, isso é uma coisa. E estou engajado na mesma luta que Vossa Excelência. Mas fazer diferente, defender, não defendendo, vereador, porque eu acho que no fim não defende, eu acho que no fim coloca em situação ruim, tanto o empresário quanto o empregado, coloca em situação tal que pode vir a gerar aquilo que nós mais tememos, o desemprego. Então eu não vou concordar com Vossa Excelência, respeitando tudo que Vossa Excelência tem no sentido de fazer a preservação do seio familiar. Só que o seio familiar só subsiste, vereador, quando existe também esse elemento do emprego. E Vossa Excelência sabe perfeitamente o quanto de gente que aborda Vossa Excelência pedindo exatamente ajuda para trabalhar. Nós não podemos, então, trabalhar
para não ter trabalho. Muito obrigado. Já discutiu? Na explicação pessoal. Vai lá, mano. Vai lá. Vai lá e dá parte para ele. Com a palavra, o vereador Olímpio Jorge. Senhor presidente, com relação a essa indicação do meu amigo Existo, como já falei outras vezes, é um assunto polêmico. Então, como a própria cidade já está mobilizada com relação a isso, até entrou o padre que questionou que realmente o domingo é um dia destinado para a família, que realmente o empregado não pode trabalhar. Realmente é um assunto polêmico, mas eu vou falar embasado em lei. Existe uma lei federal que permite que eles abram. Existe um decreto que referenda isso aí, que é a abertura do comércio. Então, como o prefeito comprou um preço caríssimo por ter assinado o decreto no começo do ano, e isso ele pagou pelos comerciantes, pelos empregados que questionou isso, e recentemente, em contato com ele falou para mim, no dia 1º de maio, né, pastor, que nós estávamos juntos, que ele não ia entrar nessa briga, que essa briga que eu acho que quem tem que entrar é o Sindicato do Comércio e o patronal, que eles que têm que se resolver. Por outro lado, a gente vê o lado do patronal chantageando, entre aspas, uma forma de pressionar que se realmente alguma coisa vier à tona, vai haver uma demissão em massa. Então, é um assunto polêmico, eu não vou entrar na briga, porque eu tenho a minha opinião particular a respeito disso. E eu acho que realmente são pessoas que merecem o descanso. Se a lei fala que passa a pagar o descanso semanal remunerado, e isso vem feito, se é que vem feito, sendo feito, eu não vou questionar. Foi que o meu requerimento eu solicitei aqui na casa, você é a prova disso, e foi respondido que tem sido cumprido. Tudo bem. Mas agora, o questionamento, o que nós temos que fazer, é fazer como Vossa Excelência está fazendo. Tentando, conversando, dialogando, porque é a melhor maneira de se resolver uma situação que vai gerar descontentamento de um dos lados. Agora esperamos realmente que a classe mais frágil favoreça. Agora, eu disse a você que é um assunto polêmico. Eu não sei o resultado de que vai ser tudo isso, não. Mas entendemos que há a força dos dois lados. Mas que uma parte só existe. Tudo bem. Daí, Existo. Pode falar 5 minutos, 10 minutos, não tem problema. Agradeço a gentileza do nobre vereador Euripinho e do senhor presidente. Gente, eu entendo perfeitamente as duas posições. Até o dia 27 de maio eu serei sindicalista. Depois disso eu terei me afastado completamente, como eu já estou afastado desde a eleição. E lá eu lido com banqueiro. Eu não negocio com empresário. Aliás, por isso que é fácil ser presidente dos sindicatos bancários, Kiko. Porque eles moram longe e ninguém gosta deles. No Brasil inteiro, no mundo inteiro. É fácil. Tá certo? Mas existem algumas coisas que nós aprendemos nessa vivência que eu acho que me permite, de certa forma, negociar. Esse decreto que o prefeito vem assinando, ele tutela os empresários de Barretos. Além da lei federal, além da lei estadual, ainda tem uma tutela de um poder que é mais forte que é o empregador. Na correlação de forças, o empregador é o mais forte. Tá certo? Então, ele tem um decreto que garante que ele abre da forma como ele quer. E o respeito para com a outra parte? Para o ponto de vista da outra parte que compõe essa cadeia produtiva, que são os empregados representados pelo seu sindicato. Então, eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Sem dizer que eu acredito que o empresariado de Barretos, de um modo geral, precisa ter um chacoalhão. Ter um chacoalhão. Porque a forma como eles agem em Barretos perante os empregados é uma coisa da época jurássica. É como se fosse, pegar uma figura aqui que marca,
como se fosse na época dos engenhos lá, os senhores de escravos. E essa não é a relação que norteia mais, não é a direção que norteia mais as relações trabalhistas. Nobre vereador Kiko, eu estudei bastante as relações de trabalho, principalmente no mundo europeu. Digo para o senhor, muito pouca gente, muito pouco trabalhador no mundo trabalha mais do que brasileiro. Porque brasileiro trabalha 44 horas semanais no registro, oficialmente. Os comerciários de Barretos estão trabalhando, no mínimo, os daqui do centro, 72 horas semanais. Porque ninguém fica menos de 12 horas dentro da loja. As lojas estão abrindo às 9 para poder recompensar o sábado, mas eles estão lá às 7h30 da manhã. E eu convido qualquer um aqui presente para poder me acompanhar nas lojas. E sai depois das 6 de atender o último cliente e recompor as prateleiras. Isso, no papel, oficialmente, é 48, mas na realidade é muito outra. Existem diversas outras coisas. Isso aqui, senhor Kiko, nobre vereador Kiko, isso aqui foi levantado junto aos funcionários do comércio. Uma pesquisa que eu fiz. Aliás, foi feita uma pesquisa. 97%, vereador Euripinho, dos funcionários do comércio não querem trabalhar no sábado depois do meio-dia ou depois da 1h, não querem trabalhar nos feriados, e muito menos no domingo. Então, eles vão dizendo, eles trabalham e deveriam ter um acordo, né, que pode ser individual, Vossa Excelência sabe muito bem, um acordo de reposição de horas. Esse acordo que é só assinado no papel, eles nunca repõem essas horas. Difícil que alguém reponha. Pagamento em espécie, então, nem pensar. E uma grande parte dos funcionários do comércio de Barretos estão recebendo menos do que o salário mínimo. Quando tem um piso mínimo, e o acordo coletivo deles é muito bem elaborado, porque prevê uma tabela de pisos para empresas até 10 funcionários e uma tabela um pouco maior para acima de 10 funcionários. Se eles não recebem nem o salário mínimo, que dirá esse piso aqui, que seria de R$ 555 para os comissionistas. Então, o que nós precisamos fazer, na minha opinião, é o que o prefeito Emanuel está apontando. Deixar de tutelar o comerciante, e o comerciante que desça, né, através das suas entidades representativas, desçam do pedestal, sentem-se a uma mesa de negociação e negociem. Negociem a exaustão. O que vai surgir disso aí? O que surge de negociação? Surge um acordo que é bom para ambas as partes, e é o que a gente espera que aconteça aqui em Barretos. Bom, caro colega Existo, eu não queria entrar em detalhes, mas você sabe muito bem, eu trabalho no Ministério do Trabalho há muitos anos. E isso que você acabou de falar, eu vivencio isso aí não só no comércio, mas em todo o setor. Que muitos empregados assinam o olerite de uma coisa que não ganha, né, faz a parte correta de uma forma documentada, mas na prática não faz aquilo que deveria. Isso aí acontece. Agora, eu faço uma pergunta. Se o funcionário não assinar tal procedimento, ele é mandado embora, porque isso aí é uma arbitrariedade, uma obrigação que se faz com relação ao empregado. Por quê? Porque lá fora está sim de gente querendo estar no lugar dele, só querendo estar, porque na hora que ele entra, ele vai passar os momentos que o outro passava e vai começar a lamentar. Infelizmente é um problema que eu não vou entrar em detalhes, porque cabe justamente alguma coisa que possa levar isso à tona de uma forma que desmascara esse cartel, essa forma que é indiscriminada de tratar o empregado, que isso aí dói, porque realmente o empregado não pode pagar por essa discriminação de não receber aquilo que o piso permite, certo? Você sabe, eu sei muito bem disso, não vou entrar em detalhe, cabe a fiscalização, sei lá,
cabe a denúncia, cabe um procedimento que vai comprovar tal procedimento. E agora nós estamos falando de alguma coisa que eu tenho vivência e posso te falar de coração. E agora, como resolver isso? Duas formas. O empregado não assinando, alguma coisa não vai acontecer. E alguma coisa que faça com que realmente isso aí venha à tona. Porque eu estou cansado de ver olerites, olhar olerites recheado com coisas que na prática não é feito. Agora o que vai acontecer? Você vai falar assim, olha, o senhor, eu estou fazendo a minha parte, aí pede a fiscalização, se leva os documentos, comprova, e aí você vai falar para o fiscal, o que você vai fazer? Ué, você assinou? Então, isso acontece. Eu não queria entrar nos detalhes, mas infelizmente o assunto fez com que a gente entrasse nesse detalhe. Eu não quero aqui, respeito a posição de cada um, das empresas em si que passa, mas isso não vou culpá-los também, porque sabemos que os encargos são muitos, não dá realmente, se faz isso talvez para se manter. Eu não quero citar exemplo, tem determinadas empresas que dividem o salário em 2, paga 2, certo? Para não pagar o piso. Isso eu vejo constantemente e ainda alertava as pessoas. A única maneira que você realmente tem certeza que vai receber o pagamento é na hora da rescisão, porque ali você devolve se quiser, a não ser que algum desconto é feito de uma maneira indevida. Isso aí, então, Kiko, a gente entende, sabe, vivencia. Também não quero condenar, já falei, nenhum tipo de empresário, se faz ou não faz, a gente sabe aquilo que ele passa, ele está dando emprego para muitas pessoas, e o importante é realmente colocar, realmente dentro da casa dessas famílias, a condição do emprego, que hoje é muito raro. Eu acho que o governo deveria, sim, criar o primeiro emprego, criar aquilo que se prometeu e não fez. Isso é, sim, deveria fazer para que a gente possa amenizar um pouco a situação. Então, o assunto é polêmico, como eu falei. Quer uma parte, doutor Kiko? Obrigado. Primeiro, vereador. Primeiro, senhores vereadores. Eu também não quero trabalhar sábado e domingo. Aliás, eu queria começar a trabalhar às 9 horas da manhã, 10 horas, parar ao meio-dia, almoçar, fazer uma cesta, dormir, levantar às 3, trabalhar até às 6 e acabou. Eu queria isso. É outra coisa. Eu já falei aí, eu tinha 8 empregos, até que deu um chilique-chique aqui no meu coração, eu resolvi parar, só tenho 6 por enquanto. Mas vou diminuir mais. E não posso reclamar não, vereador, que eu ganho muito bem, graças a Deus. Mas mesmo assim eu me sujeito a dar plantão por R$300. É o que a gente ganha. Eu ganho R$326. Lá no Vale do Rio Grande é R$100 que eu recebo. Eu não acho ruim não. Podendo trabalhar, podendo ajudar. Agora, não adianta falar, a família queria, não quer trabalhar. Eu concordo. Ninguém quer trabalhar sábado e domingo. Ninguém quer trabalhar depois das 6 da tarde. Ninguém quer trabalhar de madrugada. Mas daí, a não querer e a precisar ter uma distância quilométrica, que é o que está acontecendo. Nós não podemos chegar dizendo, não, tá bom, nós estamos protegendo o empresário. Eu queria que tivesse uma igualdade social muito mais adequada, que o empresário não ganhasse tanto quanto ganha, e que dividisse um pouco mais com os trabalhadores. Queria isso. Mas eu querer não adianta nada. Isso aí depende da vontade humana, cristã do empresário, ou depende de uma determinação legal. Afora, isso não tem jeito. Agora, se as pessoas trabalham, apenas para completar, senhor presidente, se as pessoas trabalham por menos de um salário, é mais um motivo agravante para Vossa Excelência se preocupar. Pois se sujeita a trabalhar por isso, olha a situação miserável que se encontra a população. Então, essa pessoa fala, não, estou ganhando 500 conto e não quero. Ah, bom, está ganhando bem, está com a situação social boa. Mas quando a gente vê que uma pessoa, como no Nordeste, uma professora trabalha por R$70 ao mês, quando a gente vê, por exemplo, pessoas, como Vossa Excelência disse aí, trabalhando por menos de um salário, então é porque a coisa está lá dentro da casa dela. O nome aqui, essa reticência aqui, deu para entender o que era. Então, se está tão ruim assim, nós não podemos tornar a coisa pior. Se as pessoas trabalham por situações vis, sejam elas vis, mas se sujeitam a trabalhar, é que a outra situação do não trabalhar, com certeza, é muito mais vil. Obrigado. Senhor presidente, para só finalizar, eu queria dizer o seguinte, existem também outras maneiras de apaziguar essa situação. Por exemplo, nós sabemos que nos primeiros dias do mês, onde se recebe o pagamento, existe um fluxo maior de dinheiro na nossa cidade, pode-se propor, e eu vou fazer isso através de um requerimento,
que faça um estudo entre os funcionários de que se abra, pelo menos na primeira, no primeira semana e na segunda semana do mês, no mínimo, e deixa a outra opcional. Então, isso aí eu acho, porque como você fez uma enquete no comércio, a gente tem um relacionamento muito bom no comércio com os trabalhadores. E eu já vi também trabalhador chegar para mim, doutor Kiko, olha, eu não sou contra. Seguinte, mas tal dia vende, de sábado às vezes vende, sabe? Tem uns que falam que quer vender, porque uma vez vendendo, mesmo que seja doloroso, talvez acaba matando o interesse que é ganhar. Agora, como o comércio realmente precisa de uma agitada, e a gente espera que isso aconteça costumeiramente, através de promoções, algumas coisas mais, aí se faz necessário que as coisas vinguem. Então, por isso, eu quero estar aí junto com o Existe, para poder estar ajudando, sei lá, como já falei outras vezes, a intenção, porque a cobrança aí fora, porque a gente tem uma referência, a gente trabalha no Ministério do Trabalho, as pessoas ligam uma coisa com a outra. E pergunta, e eu tenho 21 anos, 22 anos de funcionário público, viu, João Minaré? Concursado, viu? Funcionário público concursado. Vereador. Então, eu tenho realmente uma vivência daquilo que eu estou falando, e por isso que eu não falo asneira. Não havendo mais orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado contra o voto do vereador Dr. Kiko Miziara. Atenção, senhores vereadores, preciso da atenção dos senhores para corrigir aquela questão que você levantou da proporcionalidade. Eu tinha que pedir autorização para o plenário para colocar um membro a mais. E eu coloquei o vereador do PSDB Uripim. Eu ponho em votação, se os senhores concordam de ter 4 membros, o certo seria 3. Os que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a inclusão do nome do vereador Olímpio Jorge Nabem, na SEI, que depois os senhores membros vão reunir e discutir quem é relator, quem é presidente, quem é membro. Senhor presidente, pela ordem. Está aprovada uma comissão de 4 componentes. Com autorização do plenário, porque o certo seria 3. O PL abre mão da sua representação, porque eu achei uma incoerência por parte da presidência não colocar a pessoa, o Existe, que requereu a SEI, tá? Eu abro mão porque a representatividade vai em cima agora do PT. Era só isso, senhor presidente. Alô? Oi. Está em votação o remanescente da matéria englobada. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. O senhor está solicitando a retirada do seu nome da SEI? São 4. São. Eu abro mão da representação do PL. Não, estou perguntando se o senhor vai manter ou não na composição da SEI, vereador. Eu abro mão da O senhor me responde o que eu estou perguntando. O senhor vai... mão da representatividade do PL. Então o senhor não vai participar da SEI? Quem requereu... Não quer participar. Então mantém 3 membros. O senhor Ipim, Sebastião... Mas o senhor está pedindo para abrir mão do seu nome. Foram aprovadas a composição de 4. Mas o senhor está pedindo para abrir... Vai voltar nas 3. Eu não vou nomear outro nome. Se o senhor não for... Se o senhor não for, vai manter as 3. Tudo bem, o senhor quer entrar, Existo? Eu vou esperar vocês dois decidir. Coerência. Sou coerente, sou amigo. Decide vocês dois. Senhor presidente. Então, eu aceito a indicação, se assim o senhor achar por bem. Não tem problema nenhum, está indicado o Existo no lugar PT, no lugar do PL. Retira o vereador Paulo Correia e no meio o vereador Existo. Tudo certo, Existo? Se o senhor está Se o senhor está satisfeito, está em votação o remanescente da matéria englobada. Os que concordam permaneçam como estão, os favoráveis se manifestam. Explicação especial. Pessoal. O senhor queria falar, doutor? Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declara-se encerrada a presente sessão.